Bem, boa tarde a todo mundo novamente, de novo novamente, né? Vamos iniciar hoje falando sobre um tema muito importante dentro da topografia, que são os levantamentos, né? Nós temos dois tipos de levantamentos que a gente já falou lá no início e a gente vai iniciar um deles hoje, na aula de hoje. Alguém arrisca o nome do outro aqui? O primeiro já vocês estão vendo, né? Que é o levantamento altimétrico. Bem sugestivo, vamos dizer assim, o nome do levantamento, né? Levantamento altimétrico. E o outro, alguém? Arrisca? Ninguém? Professor, então, qual foi a pergunta? Qual o nome do outro levantamento existente dentro da topografia? Esse que está escrito na tela? Esse é um. E o outro? O levantamento planimétrico. Métrico, professor. O planimétrico. E ainda nós temos o levantamento planialtimétrico, né? Que é a junção entre o levantamento planimétrico e o levantamento altimétrico. Tá? Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar sobre o que a gente chama de levantamento altimétrico. O levantamento altimétrico, pessoal, o nome é bem sugestivo. Quando eu estou fazendo um levantamento de um determinado lugar, o que seria esse levantamento? Alguém? Levantamento é erguer? Não, gente. Levantamento não é erguer, né? Erguer, levantar, não. Tá? Levantar é descrever aquele local, tá bom? Basicamente seria descrição de um local. É o que é topografia, né? Topografia não é descrição de um terreno, de um determinado local. Então, levantamento é nada mais é que descrever aquele local. Altimetria, altimétrico, levantamento altimétrico, alt está relacionado à altura, né? A altura, então, nós estamos levantando, fazendo o levantamento da distância que a gente chama de distância vertical. Tá bom? Alguma dúvida até então, por enquanto? Não, nenhuma dúvida. Não, professor. Beleza. Então, vamos lá. A partir de agora, nós vamos fazer descrições exatas de um determinado local, né? A partir do levantamento altimétrico, nós vamos determinar, por exemplo, a distância que a gente chama de distância vertical entre dois pontos. Eu lembro que Ariquemes é um pouco, tem alguns desníveis, né? E se a gente parar para pensar do centro de Ariquemes... Que é chato, meu Deus do céu. Oi, Vanessa. Foi sem querer. Se a gente pensar do centro de Ariquemes até o Instituto Federal, não existe um certo desnível ali? Uma diferença que a gente chama de diferença de nível ou uma distância? Existe uma distância, logicamente, né? Essa distância, se a gente colocar no mapa, seria a distância horizontal. Só que a gente consegue determinar também a distância vertical. Ariquemes, ele está, por exemplo, eu poderia dizer que o centro de Ariquemes está a 0 metros, entretanto, se eu quiser determinar uma cota, e a cota entre Ariquemes e o Instituto Federal pode ser em torno de 20 metros. Tá? Mas vocês vão entender o que eu quero dizer daqui para frente, quando a gente for falar de nivelamento, ou de nivelamento altimétrico, ou levantamento altimétrico, ou altimetria, ou nivelamentos também, tá? Quando a gente fala de altimetria, ou de levantamento altimétrico, ou de nivelamentos, né, a gente está relacionado à altura, ou que a gente chama de níveis,
né? Existe por exemplo, um prédio que ele está em um determinado nível, um prédio que ele está em um nível mais baixo, outro prédio que ele está em um nível ainda mais baixo. Vamos lá. Vamos falar assim, Vilhena. Vilhena é uma cidade que ele está Deixa eu conferir aqui a altitude de Vilhena. Só um minuto. Vilhena está a 640 metros. Altitude de Ariquemes. Espera aí. Altitude de Ariquemes, Rondônia. Bem, pessoal. Professor, tem como o senhor repetir o número que eu não entendi muito bem? Tem como o senhor repetir o número de novo, que eu não entendi muito bem? Tem sim, agora. Eu só estava conferindo aqui a altitude de Ariquemes e a altitude de Rondônia. Quando eu fui olhar na internet aqui, a altitude de Vilhena, ela está a 640 metros acima do nível do mar, né? Enquanto que Ariquemes, eu olhando aqui na internet, está a 142 metros acima do nível do mar. Como é que o senhor determinou isso, professor? Logicamente, eu só olhei no Google, né? Mas como é que se determina isso, professor? Através de levantamentos que a gente chama de levantamentos altimétricos, ou nivelamentos, ou através da altimetria, tá? Através da altimetria, eu vou determinar a distância que a gente chama vertical de um determinado ponto, tá bom? Vocês estão entendendo até então? Tem alguma dúvida? Nenhuma? Então, vou dar sequência. Professor, no caso, essa mudança de nível, só vai mudar só o nível mesmo? Não vai chegar, tipo, a mudar... Por exemplo, quando você está fazendo um trajeto que tem muito buraco, só um exemplo. Aí acaba que, tipo assim, eu não sei porque a gente vai mais devagar, mas acaba parecendo que é maior. Então, não ocorre nenhuma mudança, é só mesmo por causa da situação do lugar. Não, calma aí. Você falou de buraco. Vamos. Curvas. Geralmente, estradas cheias de curva. Essas estradas que geralmente elas têm muitas curvas, as curvas elas existem para a gente minimizar a velocidade quando você está subindo ou descendo, né? Então, entendeu, Fábia? Entendi. Então, quando a gente está, por exemplo, subindo, os construtores, eles colocam algumas curvas para que a pessoa não acelere muito, não possa, possa perder vamos dizer assim, o volante, se acidentar, enfim. Né? Então, é colocado curvas. Quando você vai entrando nas curvas, estradas afora aí, geralmente ou você está subindo ou você está descendo em um determinada distância. Por exemplo, Ariquemes... Não, antes de Ariquemes tem uma cidade que eu fugi o nome. Indo de Vilhena. Como? Antes de Ariquemes é Jaru. Não, tô falando de cidade, não é de roça, não. Oi? Brincadeira. Não conheço. Cacalândia aí, ó. Também não. Cacalândia é uma Também não. Vai falar mal da minha Cacalândia. curtela. Eu não lembro. É uma cidade maior, uma cidade bem maior. Depois de Cacoal, passa Cacoal, vem ela, uma cidade grande. Ji-Paraná, Presença Média. Ji-Paraná, eu acho que é Ji-Paraná mesmo. É Ji-Paraná. Cidade, porque aí tem um monte, tem Presidente Médici, tem
Cacaulândia, tem um monte de cidadezinha aí até chegar em Ariquemes, né? Só que eu tô falando de cidade mesmo, cidade, né? Essas currutelas que vocês moram, não. Eu moro em Ariquemes, tá, professor? Então não é isso, não. Na zona rural de Ariquemes, aí acha que mora em Ariquemes. Eu moro no centro. Quem vê se Olha, sordo, eu tô beirando isso. Eu moro atrás do cemitério aqui, perto de uns negócios que tem aqui, ó, perto da BR. Então é quase rural Bem, mesmo. vamos voltar aqui. Tô só brincando com vocês. Bem, gente, o que acontece? Quando o Brasil foi descoberto, quando o Brasil desenvolveu, apesar do, a partir do momento que houve o desenvolvimento aí, esses lugares eles foram cadastrados. Quem cadastra esses lugares? Alguém arrisca? Quem faz o cadastro da altitude dos lugares? Alguém que bate sempre de anos em anos, eles vão na porta da casa de vocês fazerem algumas pesquisas. Alguém É o arrisca? IBGE, professora? O IBGE, isso mesmo. O IBGE, ele tem técnicos que fazem todos os levantamentos altimétricos e planimétricos de todo o país. Todo o país, ele é levantado, ele tem-se o levantamento altimétrico e planimétrico de praticamente todo o país, até currutelas como Cacaulândia. Até Cacaulândia tem o seu pontinho cadastrado lá dentro do IBGE. Até Cacaulândia, como se Cacaulândia fosse cidade. Eu acho engraçado. Bem, toda cidade, vocês já viram, provavelmente vocês já devem ter visto, ou no Instituto Federal, ou no centro da cidade, na Praça das Cidades, um marco, um pontinho, onde que eles chamam a marco central da cidade, marco central ou nas próprias propriedades rurais, também tem aí aquele marco. Geralmente, esse marco, ele é feito de uma chapa de ferro, né? Ou ele é feito de concreto e em cima tem uma chapinha de ferro ali. Ali, aquele marco ali é o cadastro da sua propriedade. Essa propriedade, ela vai estar cadastrada no IBGE, no MAPA, no INDEA, em qualquer órgão aí que corresponde dentro da sua área. Tá bom? Que quer corresponder, que você quer representar a sua área, tá bom? Para que você faz o nivelamento altimétrico? Bem, pessoal, eu preciso fazer um nivelamento altimétrico para, dentro de uma propriedade, por exemplo. Vocês já fizeram irrigação? Estão fazendo agora. Vai no terceiro? Ano que vem. Ano que vem? Para vocês montarem um sistema de irrigação, por exemplo, eu preciso determinar a topografia do meu terreno, né? Eu preciso fazer o meu levantamento altimétrico do meu terreno. Para quê? Porque para isso, por exemplo, se minha água ela estiver na parte de baixo do meu terreno e eu preciso jogar a água lá em cima, né, no topo do meu terreno, para ela descer por gravidade ou por aspersão, enfim, pelo sistema de irrigação que vocês decidirem escolher, tá? Vocês precisam saber calcular qual vai ser a força do motor. Então, qual é o motor que eu vou comprar para que ele tenha força suficiente para jogar água na parte de cima do meu terreno, para que essa água seja distribuída de maneira uniforme a quantidade de água. Isso é um dos exemplos que a gente utiliza dentro do nivelamento altimétrico. Outro exemplo, professor, me dá um exemplo de um nivelamento na produção. Vocês já viram, aí em Ariquemes tem muito café, não é? Tem algumas, Tem café plantado tem algumas em Ariquemes? plantações por aqui, mas eu acho que em Ariquemes o foco não é o café. Não? Eu achei que tinha. Mas, Eu enfim, acho que não.
Café, eu vou falar de café, posso falar de eucalipto, cacau. Eu ia falar café, mas não era, a intenção era cacau, gente. Cacau tem bastante. E, geralmente, pessoal, quando eu tenho uma propriedade que ela tem uma declividade, né, uma altitude ali, tem áreas morradas dentro da minha propriedade, e eu quero usar essa área, eu faço o meu nivelamento altimétrico. Para que eu vou fazer o meu nivelamento altimétrico? Para que eu possa, conhecendo o nivelamento da minha propriedade, eu possa plantar em curvas de níveis. É isso a intenção do trabalho que eu quero que vocês façam, né? Para que vocês façam esse nivelamento em curva de nível, ou perdão, para que vocês possam plantar em curva de nível. Para que é plantado em curva de nível, professor? Provavelmente, tenho quase absoluta certeza que vocês já ouviram falar de erosão. Já ouviram falar de erosão? Já. Sim. Sim, O que é erosão, Maria Gabriela? Me dá um exemplo de uma erosão. é tipo como se fosse o desgaste do solo. Igual você faz um aterro ali, a água vai batendo, batendo, batendo até ele se destruir tudo. Causado Isso mesmo. erosão. A Olivia? erosão, eu me lembro do quinto ano. Erosão é o desprendimento das partículas do solo, formando fissuras na terra. Isso mesmo. E aí, essas fissuras, a partir do momento que eu não construo ali a minha curva de nível, por exemplo, essas fissuras ali que vão sendo causadas devido ao que a gente chama de erosão laminar, né? Devido àquela água que ela vai escorrendo, ali vai causando bossoroca, né? Vai prejudicando a produção, enfim. As raízes das plantas elas vão ficando expostas e você não pode plantar assim, né? Isso são algumas das causas que eu trabalho, eu escolho por fazer, por exemplo, uma curva de nível. Ou então, quando eu estou fazendo o levantamento altimétrico, quando eu estou construindo um determinado bairro, quando eu estou construindo uma determinada cidade, uma determinada rede de esgoto da cidade, eu preciso fazer o levantamento altimétrico daquela cidade para que o meu esgoto, né, quando eu for instalar minhas redes de esgoto, eu preciso saber a profundidade que essa rede de esgoto ela vai ficar, para que essa rede de esgoto, esse esgoto dentro dessa rede, toda essa rede, esse esgoto, geralmente ele vai descer por gravidade para as zonas mais baixas dentro dessa cidade, tá? Dentro do bairro, enfim. Por isso que eu faço um nivelamento altimétrico. Ou então, por exemplo, se eu tenho uma propriedade na cidade, só que o meu lote, ele é desnivelado, né? Esse meu lote, ele tem um desnível. Vamos fazer um desenho aqui. Bem, aqui é meu lote, né? Finge que é um retangular. Só que o meu lote, ele tem um desnível. Ele está assim, ó. Aqui à frente do meu lote, tá? E aqui ele tem um desnível. Só que eu quero construir meu estabelecimento dentro do meu lote. O que eu vou fazer aqui? Ou eu preciso fazer o levantamento altimétrico de todos os pontos da minha propriedade, né? Porque a partir disso eu posso fazer o corte desse terreno, por exemplo. Eu posso cortar aqui esse terreno, né? E esse excesso de terra ele vai para cá e eu vou nivelar o meu terreno, tá? Para que eu possa depois construir dentro do meu terreno. Eu posso construir ali a minha casa dentro do meu terreno. Isso aí é feito a partir da altimetria ou dos nivelamentos.
que são vários os nivelamentos, tá? Bem, entendido por que eu uso altimetria, quando eu vou usar altimetria, por que ela é usada? Alguma dúvida? Não? Então, quando eu faço essa altimetria através dos meus nivelamentos, os mais comuns, pessoal, que a gente conhece é o trigonométrico, o taqueométrico e o geométrico. Bem, hoje em dia, o taqueométrico ele é pouco usado. E ainda existe um outro que a gente também vai ver, que é o barométrico, tá? Opa. Que é o barométrico. É só palavrão que vocês vão escutar agora. Barométrico. É o trigonométrico, taqueométrico e o geométrico são os mais comuns, e o geométrico é um dos mais usados e o trigonométrico também. O barométrico ele é pouco utilizado ou quase nunca utilizado, principalmente devido, e o taqueométrico também, devido aos equipamentos que hoje em dia foram descobertos dentro da topografia, foram desenvolvidos, né, o teodolito, a curva de nível, o teodolito, o nível óptico, os níveis existentes, né, os níveis que nós existimos, o teodolito, não, que nós existimos, que nós Por exemplo, inventamos. professor, aqui na minha casa, o terreno era bem fora de nível, né? Tipo, tinha uma parte mais alta, outra mais baixa, acabava alagando. Aí o meu pai foi colocando terra para ficar todo no mesmo nível da rua, para acabar, tipo, não entrando água quando chovesse. Então, no caso, o que ele fez foi basicamente um nivelamento. Ele foi um aterramento. Ele aterrou aí. Mas, para isso, ele fez o nivelamento. Isso mesmo. Ah, tá. Mas, para isso, ele teve que ir lá, um carinha teve que ir lá, ou até mesmo o pedreiro. Vocês já viram? Quer ver que vocês vão entender o... Não, foi a olho mesmo. Tipo, ele foi colocando, até ele achar que tava bom. Até parar de alagar. Ah, tá. Sim, mas para isso ele pode... O pedreiro, vocês já viram em construção que tem aqueles pedreiros com as mangueirinhas de água? Sim, eu já vi. Isso aí Sim. é um nivelamento. É o nivelamento mais básico que existiu na face da Terra, que até hoje é utilizado. O pedreiro usa aquilo ali para sentar piso, para ver parede, para ver altura. Tudo isso ali o pedreiro utiliza ali nesse nivelamento. Hoje em dia, áreas maiores, logicamente, a gente não vai ficar andando com mangueirinha, né? A gente vai com nível óptico, com qualquer tipo de nível lá, e a gente faz esse nivelamento dentro das áreas. Tá bom? Beleza? Bem, mas antes disso, vamos lá no conceito de altimetria. Altimetria, então, é a operação que vai determinar as diferenças de nível ou distâncias verticais entre pontos do terreno. Então, o nivelamento, ele vai me determinar a minha diferença de nível, ou DN, guarda essa sigla para vocês, ou a minha distância vertical. Guardem a siglinha para vocês. Diferença de nível ou distância vertical, que é a mesma coisa, tá bom? Entre dois pontos do terreno. Por exemplo, deixa eu ver aqui alguém. Fábia. A Fábia está aqui. Deixa eu desenhar a Fábia aqui. Ave Maria. A Fábia... Poxa, professor, capricha aí. O que é isso daí? A Fábia está aqui, né? Em um determinado A Fábia é ponto manca de um agora, terreno. professor. Não saiu direitinho, não. E quem mais está aqui? Deixa eu ver, a Gabriela. A Gabriela, ela vai estar em Ai, outro... misericórdia.
A Gabriela vai estar em um outro ponto do terreno. Que linda, hein, professor? Arrasou em mim. Gamei nesse penteado maravilhoso, professor. Esse cabelo tá A Esquece, Gabriela, esquece, porque da hora. diz o salão que eu nunca vi. ela está localizada em um outro ponto do terreno. Se vocês observarem, né, existe uma diferença ali entre os pontos desse determinado terreno. Existe também o que a gente chama de distância horizontal entre esses dois terrenos, né? A distância horizontal, ela é calculada também, como vocês já aprenderam a calcular ali. A gente vai reforçar novamente, tá? Só que eu posso calcular, a partir de agora, a distância que a gente chama de... Opa, eu acho que eu fiz merda. A partir de agora, a gente pode calcular o que a gente chama de distância vertical, né? Ou a diferença de nível entre esses dois pontos, ou essas duas pessoas em um determinado terreno. Tá bom? Entendido até então? Tá indo, professor, tá indo. Calma aí, que vocês vão ficar mais doido ainda. Ô, Bem, professor, pagou meu penteado lindão, ah? deixa lá, depois eu vou deixar salvo ali seu penteado. Bem, o nivelamento desses pontos, porém, ele não termina só com a determinação do desnível entre eles, entre a Gabriela e a Fábia, né? Mas vai incluir também o que a gente chama de cota ou altitude de um ponto conhecido. O que é cota ou altitude? A gente vai entender. Desse ponto conhecido, ele é chamado de referência de nível, né? Referência de nível. Essa referência de nível foi o que a gente acabou de dizer. Qual é a referência de nível de Ariquemes ao nível do mar? Nós falamos mais cedo. Não foi 140 metros? Essa é a referência de Ariquemes, a referência de nível de Ariquemes em relação ao nível do mar. Entendido? A referência de Vilhena, eu não lembro se era 640, enfim, era 600 e poucos metros. A referência de Vilhena em relação ao nível do mar, ela é de 640 metros. A referência de Vilhena, de Ariquemes, ao nível do mar, ela é de 140. Entenderam a referência de nível? O que seria a referência de nível? Sim, professor. Pior que eu entendi. Bem, só que existe a determinação. Quando eu estou determinando a altimetria, eu posso determinar a altitude ou eu posso determinar a minha cota. São duas coisas parecidas, mas diferentes, né? Como assim? Bem, a altitude de um ponto da superfície terrestre, ela é definida como a distância vertical deste ponto à superfície média dos mares. Vamos voltar aqui. A altitude de Ariquemes em relação ao nível do mar é de 140 metros. A altitude de Ariquemes em relação ao nível do mar é de 140 metros. Entendido o que é altitude? Então, pode-se dizer que a altitude em relação à superfície, a distância do mar, pode ser a mesma coisa que a referência de nível? Não.
Não. Repete para mim, só para eu entender direito. E, se possível, fala um pouquinho mais alto para eu entender. Eu Direito. posso, por exemplo, falar que a altitude, quando eu estou falando do ponto da superfície média dos mares, pode ser a mesma coisa que a referência de nível, quando eu falo altitude em relação à superfície média dos mares, no caso. A minha referência de nível de qualquer cidade em relação à altitude é o nível do mar. Eu tenho como referência o nível do mar para determinar a altitude de um determinado local. Mas isso, por exemplo, pode ser da cidade, pode ser da roça, de quem tem cara de fazendeiro aqui? Eduardo. Eduardo não tá nem para ver foto do Eduardo, só colocou o Ezinho, aí fica feio. A Mariana, tem cara de fazendeira de galinha. Tem muito frango na roça, Mariana? Tem, né? Tem, é fazendeira. Bem, a altitude, por exemplo, se eu for determinar a altitude da propriedade da Mariana, a altitude eu sempre vou determinar em referência, a minha referência de nível é a linha do mar, é a altitude do mar, tá? Agora, para vocês, para fazer a confusão maior na vida de vocês, é isso aqui. A minha referência de nível, ela pode ser dada por uma cota, né? A cota de um ponto da superfície terrestre, por sua vez, ela pode ser definida como a distância vertical desse ponto a uma superfície qualquer de referência, que é fictícia e que, portanto, não é geóide. Essa superfície de referência pode estar situada abaixo ou acima da superfície determinada pelo nível médio dos mares. Entenderam? Nada, né? Calma aí. Então, a cota, ela é um ponto também de referência da superfície terrestre, só que, diferentemente da altitude, que é só determinada até o nível médio dos mares, a cota pode ir mais para baixo, no caso? Pode ir mais para baixo ou pode ser acima do nível do mar. Deixa eu chegar aqui que vocês vão entender diferença de altitude e diferença de cota. A cota, quem determina a cota é você. Quem determina a altitude, quem determinou a altitude foi o IBGE. O IBGE padronizou que o nível do mar, ele é o ponto de referência, só um minuto, o ponto de referência em relação à altitude de qualquer lugar, né? Desde considerando que as terras têm o formato geóide, tá? Esse formato geóide também é levado em conta dentro da altitude. Por isso que quando a gente vai determinar a altitude, altimetria, dentro de altitude, a gente considera essa esfericidade da Terra aí. Calma aí. A cota, eu determino, por exemplo, se eu quero determinar a cota do ponto mais baixo ao ponto mais alto dentro da propriedade da Vanessa, eu posso determinar que a cota dela é 0 ou eu posso determinar que a cota dela é 100. Calma aí que vocês vão entender só um pouquinho, tá? A altitude corresponde ao nível verdadeiro, tá? Que é a superfície de referência, que é a superfície de referência para obtenção ali da distância vertical ou da diferença de nível, e que coincide com as superfícies médias dos mares, ou que a gente chama da superfície geóide da Terra. Tá? A cota, ela é o que a gente chama de nível aparente, também, que é a superfície de referência para a obtenção da distância vertical ou diferença de nível, que é paralela ao nível verdadeiro. Nossa, estou confundindo tudo. Agora, nesse slide, vocês vão entender cota e altitude. Bem, vamos lá, professor. Explique, então, o que é cota e o que é altitude. Se o Eduardo está aqui na praia tomando um açaí, né?
na beira do mar, tomando um açaí, e ele decide medir, e aqui ele quer vir a Ariquemes, se ele precisa saber Ariquemes, se ele precisa saber, então, qual é a altitude entre o nível do mar e a cidade de Ariquemes. A cidade de Ariquemes, ao nível do mar, tem uma altitude que a gente já olhou, que é de, se eu não estou enganado, é de 142 metros de altitude. 142 metros é a altitude de Ariquemes. Eu medi a altitude sempre em relação ao meu nível verdadeiro, que é o meu nível do mar. Entendido? Essa parte, sim. Ok. Então, esse nível, altitude, ele só é... O mar é 1.0. Então, a altitude só é acima de 0. Então, a cota eu defino o ponto. Então, não tem, tipo, 1.0 igual o nível do mar. Uma linha reta ali é a minha cota. Nós vamos para a cota. Entendido a altitude? Entendido. Altitude, todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Vou apagar aqui. Tá, beleza. Só que aí, o Eduardo, né? Ele chegou em um determinado local. Sei lá, deixa eu ver. E altitude, Porto Velho, Rondônia. Estas são as informações recebidas de Wikipédia. Só que aí, o Eduardo, ele chegou em Rondônia, né? E ele sabendo que Rondônia, ela tem uma altitude, vamos dizer assim, menor em relação perdão, ele sabendo que Ariquemes fica mais acima de que Rondônia, o Eduardo determinou que a cota de Ariquemes até Rondônia, de Porto Velho até Ariquemes é 100. Pode ser 100, pode ser 0, pode ser 1.000, pode ser 10.000, pode ser 150, pode ser 200. Por que que eu sempre coloco um valor acima? Porque vai facilitar nas suas contas, tá? Quando vocês estiverem calculando. O que ele precisa saber? Agora, então, ele determinou um nível qualquer, né? Esse nível do terreno aqui, eu começo a altura de Ariquemes aqui, a altura de Porto Velho aqui, até Ariquemes, ele determinou que pode ser 100. Nossa, Porto Velho, isso é um P aqui. Que poderia ser 100. Só que aí ele vai determinar agora a cota que existe entre Ariquemes e Porto Velho, através do seu levantamento altimétrico. Através do levantamento altimétrico, ele vai calcular essa que a gente chama dessa distância vertical aqui entre entre essas duas cidades. Logicamente, quando a gente fala de topografia, a gente faz medidas de até 30 quilômetros. E a gente sabe que a distância entre Ariquemes e Porto Velho é mais que 30 quilômetros, né? Então, isso aí a gente não trabalharia em topografia, trabalharia em geodésia. Mas, enfim, é só um exemplo hipotético aqui para vocês. Mas a gente pode determinar, por exemplo, a distância. O Instituto Federal, ele fica abaixo ou acima de Ariquemes? Eu acho que é abaixo. Quando vocês vão para o Instituto... Professor, não sei, a gente sobe, desce, faz curva, sobe, desce de novo e faz curva, não dá para saber, não. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou no IF aqui. Eu posso, por exemplo, determinar que a cota do IF inicial, do meu nível aparente, a minha cota inicial, ela é 100.
Pode ser 1.000, professor? Pode ser 1.000, pode ser 150. Enfim, esse valor aqui, ou pode ser 0 também. Tá? Esse valor aqui você vai utilizar apenas para nas suas continhas, quando vocês iniciarem ali as medições. Né? O IF até o centro de Ariquemes não dá 30 quilômetros de distância horizontal. Então, eu vou determinar ali, de tempo, de metros em metros, a minha distância, aí eu preciso determinar a minha distância horizontal. A minha distância horizontal vai ser determinada com medidas diretas, tá? Aí, para medidas diretas, vocês vão precisar usar trenas, usar qualquer outro equipamento aí que favoreça, que auxiliem aí nas suas medições, tá bom? E aí, vocês vão fazer as suas medições. Através dessas medições, vocês vão determinar o que a gente chama de diferença de nível. Qual a diferença de nível? Só que aqui é a diferença de nível, na cota é diferença de nível aparente. E aqui é a diferença de nível verdadeira. É realmente a distância do nível do mar até Ariquemes. Aqui vai ser a diferença de nível entre um ponto qualquer e outro ponto qualquer. Então, quando eu pegar um mapa altimétrico, né, porque ele é determinado através de cota, eu não vou conseguir identificar realmente a distância exata entre os pontos. Apenas eu vou conseguir identificar a minha distância vertical entre os meus pontos. Entenderam agora o que seria a cota e o que seria a altitude? Mais ou menos. Mas não, Eu, né? eu acho que eu entendi. A cota ficou um pouquinho mais complicado. É um pouco complicado mesmo, mas vamos lá. Altitude, tranquilo? Altitude, alguma dúvida? Em altitude não, acho que é mais Não. fácil entender altitude, porque já tem um número definido, e a cota fica, tipo, é um número que a gente define, e fica meio confuso essa parte de, nossa, mas a gente vai definir qualquer número, e na hora dos cálculos, se vai dar errado ou não. Não vai, vocês tenham certeza que não vai dar errado. Por quê? Porque a referência de nível, a referência de nível para um levantamento altimétrico, né, que você está utilizando uma cota, ela sempre vai ser, você sempre vai determinar esse valor. O que é que eu vou querer aqui? A minha diferença de nível entre o ponto A e o meu ponto B. O que é que eu quero determinar aqui é a minha diferença de nível. A minha cota, ela é dada pela distância entre o ponto A e o ponto B. Tá? E o nível do ponto B, nesse caso aqui, quem determina é um nível aparente, é um nível qualquer. É a pessoa que está naquele nível. Eu poderia também, pessoal, estar aqui. Tá? A pessoa poderia estar aqui querendo ir ao ponto B. Então, eu não consigo determinar a minha referência, eu não consigo determinar exatamente a minha referência. Mas eu posso falar que eu estou aqui, e aqui eu estou a 1.000 metros. Aqui eu acho que fica mais difícil vocês entenderem, porque não dá, nós não fizemos as continhas ainda. E quando eu for até o ponto B, eu não vou estar em mais de 1.000 metros. Isso é suposição. Eu vou estar em, por exemplo, 750. Qual é, então, a minha diferença de nível? A minha diferença de nível vai ser de 250 metros. Basicamente. Entendido? Entendido? Entendi. Sim. Meu Deus do céu, meu relógio está errado ou eu que estou doido?
Não, já é 5,14 mesmo. É doido mesmo, professor. Meu Deus do céu, era para mim ir até o slide 30 com vocês hoje. Mas vamos dar sequência aqui. Vou pelo menos no nivelamento barométrico. Beleza, entendido, Cota? Cota, vocês entenderam? Conseguiram entender agora ou não? Sim. Vamos lá. Bem, e como eu vou fazer a minha determinação? Através de um equipamento chamado nível, ou de equipamentos como teodolito e a minha estação total, que são dois equipamentos excepcionais para medir os meus ângulos ali, verticais e horizontais. Apesar de que o nível ele só vai medir o meu ângulo horizontal. Perdão. Deixa eu ver. Nível, só meu ângulo horizontal ali. Tá? Vertical, perdão. Vertical, gente. Desculpa. Tá? Bem, o primeiro dos nivelamentos que a gente conhece é o nivelamento barométrico. O nivelamento barométrico, ele também, como os outros nivelamentos, ele vai determinar a diferença de nível entre dois pontos, né? Esse barométrico, esse nivelamento barométrico, ele para realizar, eu utilizo um barômetro, que a gente chama. Esse barômetro aí, ele mede a pressão. Por exemplo, vocês já viram falar dos mergulhadores que quanto mais eles mergulham, maior é a pressão? Sim. Sim. Quanto mais os alpinistas sobem, mais rarefeito é o ar. Então, Sim. a pressão ela vai diminuindo. Com esse barômetro aí, eu consigo determinar qual é a minha altitude, né, em relação ao meu nível do mar. Apenas com essa diferença de pressão. Essa diferença de pressão dos pontos. Se eu for num ponto A que está a 100 metros, ele vai ter uma pressão. Se eu for um ponto B que está a 100 metros abaixo, né, ele vai ter uma outra pressão. Com essa diferença aí, eu consigo determinar o valor da minha altitude. E o valor da minha altitude, ele vai ser inversamente proporcional ao valor da pressão atmosférica, né? Quanto maior é a altitude, menor é a pressão atmosférica, tá bom? Quanto menor é a altitude, maior é a pressão atmosférica ali. Por isso que esses mergulhadores, eles precisam fazer descompressão para eles, porque a pressão ali nele vai ser muito alta. Então, ele precisa fazer essa descompressão. Quando as pessoas elas vão subindo, os alpinistas, elas vão subindo os morros, eles precisam fazer esse que a gente chama aí de acompanhamento para os órgãos internos ali se acostumarem com essa baixa pressão, esse ar mais rarefeito, enfim, tá? Bem, o nivelamento barométrico, hoje em dia, ele já não é usado. Por quê, pessoal? Em função dos equipamentos, é bem simples. Eu levo o equipamento no barômetro, o meu barômetro, aqui nós temos o analítico, né, e temos o digital, tá? Eu levo esse equipamento lá na propriedade da Lívia, por exemplo, e com o barômetro eu consigo determinar qual é a altitude da propriedade da Lívia. Entretanto, quando eu tenho temperaturas muito altas, quando eu tenho muito vento, quando eu tenho umidade muito alta, isso aí pode influenciar na minha pressão. Mas ele me traz uma resposta bem próxima ao nível verdadeiro, tá? Ele pode errar por metros, mas ele me traz poucos metros, mas ele me traz
uma resposta bem precisa aí em relação ao meu nível verdadeiro do meu terreno. Isso, lembrando que o barômetro, ele sempre me dá em relação ao nível do mar, tá? Eu estou sempre trabalhando com essa pressão atmosférica em relação ao nível do mar. Porém, pessoal, hoje em dia, como a gente tem um GPS, eu chego aqui com o meu GPS ligado, eu consigo determinar qual é a altitude do meu terreno. Se vocês pegarem o celular de vocês, for na função GPS, o GPS ele já te dá essa diferença de nível ali, essa altitude do seu GPS naquele determinado ponto, né? Aí nós temos vários tipos de GPS existentes, nós temos teodolitos, nós temos estação total, nós temos os próprios níveis aí, né? Que nós conseguimos fazer essas funções bem mais simples, bem mais rápido, né? Então, esse barômetro, devido a esses erros que eles possuem, que eles podem ter, eles acabaram deixando de lado, entre aspas, aí, os barômetros. Pouca gente utiliza barômetro, tá? Mas eles foram deixados de lado aí. Bem, galera, eu acho que eu vou parar por aqui. O nivelamento trigonométrico é quando o filho chora e mãe não vê. É um pouquinho mais complexo, mas eu vou deixar então para a próxima aula. Nós fazemos essa parte introdutória e na próxima aula, então, nós falamos sobre nivelamento trigonométrico. Alguma dúvida sobre então. Nivelamento, a parte introdutória, nivelamento barométrico? Nenhuma? Da minha parte, não. Para sempre. Por mim também não. Então tá bom. Então eu vou encerrar a gravação. Então, pessoal, se vocês não têm mais nenhuma